Salve, salve, rapaziada aqui do canal, chegando para mais um vídeo. Hoje, olha, que eu fiquei pensando bem se eu faria ou se eu não faria, mas estamos aqui. Vamos falar hoje sobre ele, o comentarista talvez mais comentado do Brasil, Mauro César Pereira. Primeiramente, queria dizer para vocês que sempre fui um admirador do trabalho do Mauro, sempre gostei muito dos comentários dele, sempre o respeitei muito como jornalista, sempre. E durante esses tempos, sobretudo no passado, tivemos sim alguns problemas, não eu com ele, mas ele teve alguns problemas com o Futeboteco, não gostou de alguns cortes que fizemos por conta de ter utilizado o nome dele, do qual a gente discorda e tudo mais. Ele tem a opinião dele, a gente tem a nossa. Vida que segue, tá tudo bem. E é isso. Mas assim, sempre o respeitei, é bom deixar claro, sempre o admirei como jornalista. Porém, uma opinião minha, uma percepção minha, depois que o Mauro assume que é flamenguista, eu acho que ele lidou mal com isso. Ele lidou mal com isso porque ele me passa a impressão de que tenta a todo momento ser 100% isento, 100% imparcial nos seus comentários, quando a gente sabe que hoje, e não hoje, mas de uns 4 ou 5 anos para cá, ele tem sido a principal voz do Flamengo nas redes sociais, na internet. Queira ele ou não, queira ele admitir essa pecha que ele tem ou não. É assim que funciona. Ele é, sim, hoje uma voz muito importante do cenário flamenguista, do ecossistema Flamengo, da Flapress na internet. E assim, sábado, o Palmeiras teve uma vitória irretocável contra o vice-lanterna, o Fortaleza, no Allianz Parque. Uma vitória onde o time jogou muito bem, sobretudo no segundo tempo, mesmo antes da cavalaria dos titulares entrarem, o Abel poupou os jogadores ali. Mais uma boa partida do Palmeiras, crescendo no momento certo, brigando pau a pau ali com o Flamengo. Tem um jogo a menos do que o Rubro Negro, que empatou com o Vasco na rodada, mesmo utilizando alguns reservas e depois os titulares, e não conseguiu o mesmo sucesso do Palmeiras. Afinal de contas, tratava-se de um clássico. E o que me passa é a impressão que o Mauro César foca as suas críticas, às vezes passando a impressão de serem críticas de um tom de perseguição. E não é a primeira vez que ele faz essa vigilância ao que acontece no mundo do Palmeiras. E assim, eu não vejo do outro lado, do lado do Palmeiras, do ecossistema Palmeiras, da mídia palmeirense, uma vigilância com o Flamengo. Eu não vejo isso. Eu não vejo, sinceramente. Eu não vejo. Eu trouxe aqui na última semana, falando sobre a questão do jogo do Flamengo e tudo mais, porque eu acho que pode impactar outros times, inclusive o meu, o Palmeiras. Eu acredito nisso. Um precedente perigoso que a Conmebol abriu e tudo mais, de retirar o cartão do Plata, mesmo o Plata tendo cometido uma falta naquele jogo que ele poderia ter sido expulso, uma arbitragem absolutamente temerária, que prejudicou tanto o Flamengo quanto o Estudiantes. Mas sobre o Mauro, assim, o que ele fez sábado é contraproducente, assim. Pra quê, Mauro? Pra que isso? Pra que esse tipo de comentário? Eu entendo, é a sua função, obviamente, você é comentarista e tem que comentar mesmo. E tem a absoluta liberdade pra comentar sobre o que quiser e a hora que achar e tudo mais. Mas eu sei que é direcionado. Pra quê? Pra que levantar essa bola? Pra que acirrar esses ânimos? E pra que, sobretudo, brigar com a imagem? Brigar com a imagem. É unânime entre todos que foi pênalti para o Palmeiras. Ah, mas o Facundo antes do Facundo dobrar o joelho ao contato. Pênalti, claro que o juiz de campo errou ao não marcar e o VAR corrigiu a não marcação. Porque é para isso que o VAR existe. É para isso que o VAR existe. O juiz estava com a visão absolutamente limpa do lance. Então, se o juiz não deu no campo, o erro é do juiz, e o VAR corrigiu, e o árbitro tem que ser chamado a atenção.
Não é, ai, mas ele viu e ele não deu, porque o critério dele é esse, de não dar qualquer contato, mas foi falta. Foi falta dentro da área, é pênalti. A gente pode discutir o critério do árbitro e tudo mais, mas foi pênalti. E aí o Mauro entra numa cruzada. E aí dá a impressão de que é perseguição. Porque o Palmeiras está brigando pelo título com o Flamengo. Porque o Inter teve pênaltis ontem, questionáveis no Grenal, e eu fui olhar aqui e não tem um comentário dele. Por quê? Porque o Inter não está brigando pelo título com o Flamengo. Em 2021, ele fazia contagens de pênaltis do Atlético Mineiro no campeonato. Ou eu tô mentindo? Basta olhar aí na internet. Ele fazia contagem de pênaltis para o Atlético Mineiro. Por quê? Porque o Galo estava brigando pelo título com o Flamengo. Se você olhar no canal do Mauro César, ele grava vídeos no canal que é 99% dos assuntos, até porque o Mauro é muito bem informado quando o assunto é Flamengo, muito bem informado, e eu entendo, é absolutamente legítimo o cara dar essa guinada na carreira dele e cobrir o Flamengo e fazer um canal voltado para o Flamengo. Eu tô aqui fazendo um canal iniciante ainda, que não chegaria nem perto do que é o Mauro César, mas, sabe, tô comentando aqui de forma humilde mesmo. Ele faz no canal dele vídeos quando o Palmeiras é eliminado. E ele não faz vídeos de quando o Palmeiras vence. Por quê? Essa é a pergunta, por quê? Ah, porque ele quis. Tá bom, ele quis. Mas há, claro, um interesse ali por trás. Há, claro, um lado ali a seguir. E aí depois, não adianta reclamar de haters, não adianta reclamar de que é perseguido, não adianta reclamar de que estão usando o seu nome para crescer. Se você não quer isso, não provoque. Não faça esse tipo de postagens que vão acirrar os ânimos. Não faça esse tipo de, entre aspas, perseguição que vai atrair os haters. Essa é a lógica, inclusive, da internet hoje, uma lógica da qual eu discordo frontalmente. Discordo muito, muito. Mas aí, parece que, sabe, você gosta desse tipo de caos, do que gera isso. Eu acho absolutamente, assim, raso. Eu acho raso. Porque fica uma ala palmeirense reclamando, se sentindo, os flamenguistas perseguindo o Palmeiras, e do outro lado os flamenguistas, o Palmeiras ajudado, que não sei o quê, e vira uma discussão inócua, velho. Inócua. Fica um choro de um lado e um choro do outro. E ninguém chega a lugar nenhum. Porque a gente tem uma arbitragem absolutamente incompetente. Há tempos, desde que eu era criança, eu me lembro de assistir as mesas redondas com meu pai e ele falar pra mim, filho, juiz, olha esse árbitro, que vergonha essa marcação. E fica uma guerra de narrativas de brigando pra quem tá certo. E no fim das contas ninguém tá certo. A gente é refém de uma arbitragem ruim. Mas cria-se, através desse tipo de postagem sua, Mauro, cria uma narrativa de que o Palmeiras está sendo beneficiado. Como se o Flamengo não tivesse sido também nesse campeonato. Como se não tivessem marcado pênaltis bizarros para o Flamengo, como contra o Corinthians, como contra o próprio Palmeiras, um pênalti de delay, que o Murilo rela a mão no Arrascaeta, que já está caindo, e ele cai lentamente no gramado sintético do Allianz Parque e o juiz marca pênalti. Que naquele mesmo jogo tinha sido um pênalti marcado para o Palmeiras, que a gente não tem a visão até agora se de fato o Varela estava dentro da área para cometer aquele pênalti, que o Rossi acabou pegando do Piquerez. Fica uma guerra de narrativa, como se isso estivesse decidindo o campeonato. Não os bons times de Palmeiras e Flamengo. Não os bons elencos, os bons investimentos. Esse tipo de narrativa é ridículo, cara. É ridículo, ainda mais para um jornalista do seu gabarito.
com a sua história, com o seu know-how, com a sua credibilidade, que, com todo respeito, você conversa com as pessoas, pergunta, e as pessoas, não, esse daí pouco importa, exceto o flamenguista. Eu acho assim, quem sou eu, né? Mas o canal é meu. Eu acho lamentável. Eu acho absolutamente lamentável. É um fim não, né? Mas é uma guinada triste de você olhar aquele cara de 2014, contundente, firme, brigando pelo certo, de todos, do âmbito geral do jornalismo e do futebol, e ver hoje um cara que persegue quem tá brigando pelo título contra o seu time do coração. Acho que a pior coisa que aconteceu na vida do Mauro César foi ele assumir que ele é flamenguista. Ele lidou mal com isso. Essa é a impressão que eu tenho. Não tenho como afirmar isso, porque eu não o conheço. Mas a impressão que eu tenho, de longe, e vendo o comportamento nas redes sociais, na internet, é que o cara lidou mal com isso. Lidou mal, parece que é um peso que ele carrega de... Não, eu não tô falando isso porque eu sou flamenguista. E na verdade, quando você vai ler, é sim porque é flamenguista pra caralho, assim. Porque tem um canal que fala exclusivamente do Flamengo. E que quando vai falar de outros times, fala sempre com aquele viés negativo. Fui dar uma olhada no canal dele, os vídeos sobre o Palmeiras são sempre de eliminações do Palmeiras. Não tem um vídeo lá de uma grande vitória do Palmeiras contra o Corinthians, contra o São Paulo, uma grande classificação. Não, sempre quando perde. Isso é o quê? Isso é o quê? A mesma coisa eu aqui no meu canal, ficar fazendo vídeo quando o Flamengo perde. Eu não quero isso, não vou fazer isso. Eu fiz o vídeo sexta-feira sobre a Conmebol porque era sobre a Conmebol, não era nem sobre o Flamengo. E trouxe aqui as incoerências da própria arbitragem no jogo que prejudicaram o próprio Estudiantes também. Porque a narrativa que muitos estavam criando nas redes sociais era de que o Flamengo havia sido vítima, e não era o caso. O Estudiantes também tem motivos graves para reclamar da arbitragem de quinta-feira no Maracanã. Então assim, fica, sabe, no fim das coisas eu fico triste. Fico triste de ver o que se tornou o Mauro César. Do que ele virou. Assim, me passa uma sensação de alguém mal resolvido nesse sentido, assim. Está, obviamente, muito bem, gigantesco nas redes sociais, mas assim, e a tal da credibilidade, do respeito dos outros, de olhar e falar, caralho, Mauro César. Não, as pessoas olham e falam, putz, o flamenguista, o clube, pô, eu ficaria muito mal, assim. Porque, sabe, ou assume de vez quem é, e como trabalha, é até mais digno. Pô, é Flamengo mesmo, irmão. Aqui é Mengão. É o canal do Flamengo. Eu vou falar do Flamengo e foda-se. Tá tudo bem, cara. Não tá cometendo nenhum crime. Vai continuar sendo jornalista e tá tudo bem, mas não. Tenta se colocar um verniz de imparcialidade, um verniz de, não, jornalista 100% imparcial. E não, cara. A partir do momento que você tem um canal segmentado de clube, acabou a isenção. E tá tudo bem. E é assim que a banda toca hoje na internet, é assim que as pessoas ganham seu dinheiro de forma limpa. Não tô aqui questionando isso. Mas é o discurso, é a narrativa. E cria-se um ambiente bélico nas redes sociais, que aí depois você acaba sendo vítima e reclama. Eu não vejo, por exemplo, o grande, que eu tenho absoluto respeito e admiração, estava conversando com ele semana passada pelo WhatsApp, o grande Paulo Massini. Eu não vejo o Massini no Twitter dele, quando tem um pênalti questionável para o Flamengo, fica lá, olha, mais um pênalti bizarro para o Flamengo. Eu não vejo o PVC fazendo esse tipo de conduta. E aí uma hora pode falar, mas cada um. Sim, mas eu tô só mostrando pro público que é aquilo, você vai lá, fomenta, você instiga, você provoca,
você deliberadamente sabe a intenção do que vai gerar isso e depois reclama de que é vítima, cara, me desculpa, há uma incoerência aí. Há uma incoerência. E aí eu pergunto de novo, pra que isso? Pra que isso? O que a gente vai ganhar com isso? O que a gente vai ganhar com isso? Pra quem não sabe, no sábado o Mauro postou isso daqui, deixa eu colocar pra vocês. Houve o pênalti no Facundo Torres, do Sacha do Fortaleza, ele postou: ontem mais um pênalti bizarro foi marcado para o Palmeiras quando o jogo estava 0-0. Registrei aqui e depois apareceu um influenciador buscando engajamento, atraindo haters, dando RT e comentando minha postagem. Cara, me desculpa, velho. Você é comentarista, você tem mais de 1 milhão de seguidores no Twitter, nas redes sociais, e você não quer que as pessoas comentem a sua opinião. Você não quer que as pessoas rebatam a sua opinião. Me desculpa, cara, tem um problema aí. Gravíssimo. Gravíssimo. Por que, cara, se não foi... Se você não quer que as pessoas comentem a sua opinião, então, cara, desculpa. Fecha as redes sociais, se aposenta do jornalismo, que hoje o jornalismo tá na internet, todo mundo fala de todo mundo, fecha tudo e vai pescar, vai morar na montanha, vai viver a sua vida tranquilamente. E aí ninguém, eu tenho absoluta certeza, cara, ninguém vai comentar sobre você. Porque você não vai estar aparecendo, você não vai estar comentando. E aí usar essa desculpa de que querem engajamento, não dá, cara. Não dá. Aí ele diz aqui que apagou. Eu, obviamente, como vocês estão vendo, sou bloqueado por ele. E pelo que fiquei sabendo, por um tweet que fiz em 2021, onde apenas dei risada de uma opinião na qual ele falava que o Vitor Pereira era melhor que o Abel. E o cara me bloqueou. Enfim. Aí ele segue, mas evidentemente segue a mesma opinião sobre a marcação. Virou rotina e estão normalizando. O fato de o próprio jogador, após a peleja, confessar um pênalti que não cometeu, confirma a tese. Aí aqui ele ganhou uma correção do próprio Twitter. A postagem que ele cita foi apagada porque ele tomou nota da comunidade mostrando que houve pênalti e que o próprio jogador do Fortaleza assumiu isso. Agora tenta descredibilizar a versão do jogador, dizendo que o mesmo falou isso por medo. Que medo? Meu Deus, o Palmeiras virou o punitivista do futebol brasileiro? A Leila virou quem? Ela vai mandar prender o Sacha porque se ele não confessasse que fez o pênalti? Que é isso, cara? O que tá acontecendo? E aí o Sacha disse aqui, ó. Não sei se vocês chegaram a ver. No começo do primeiro tempo eles iam vir, os primeiros 15 minutos, a gente já sabe como que é. Acabamos sofrendo um gol ali no pênalti que eu mesmo fiz e não abro mão da minha responsabilidade. Fiz o pênalti e a gente... O cara confessou. Eu mesmo fiz. Não abro mão da minha responsabilidade. Cara, é a mesma coisa de guardadas todas as devidas proporções, pessoal. Entendam o exemplo que eu vou dar. É a mesma coisa de um cara condenado, acusado de ter cometido um crime, que no caso não é um pênalti contra o Palmeiras. O cara cometeu um crime, chega lá na frente do juiz. Juiz, eu realmente atirei na pessoa. Realmente fui eu. Não. O juiz vai virar e vai falar, não, você tá falando isso por medo, te intimidaram. Óbvio que não. Ter a prova, o vídeo, o cara cometeu o pênalti no Facundo Torres, é um crime falar isso, brigar com a própria imagem, Mauro. E levantar uma horda que ficam se degladiando nas redes sociais, flamenguistas e palmeirenses, e ninguém chega a porra de lugar nenhum. Vira uma guerra de narrativas. Os flamenguistas, lá, o Palmeiras vai ganhar o... Nem sei se vai ganhar, afinal de contas acho o Flamengo que tem um elenco mais forte. Mas o Palmeiras está crescendo no momento certo. Vamos disputar. Vamos ver no confronto direto. Vamos ver ao redor do campeonato. Quem vai perder ponto. Enfim, isso é outra discussão. Mas o que eu estou dizendo é que isso pode gerar narrativa. O flamenguista lá, o Palmeiras vai ganhar o campeonato porque a arbitragem ajuda. Porque a Leila comprou. Porque isso, porque é esquema CBF. Sabe? Um monte de teoria da conspiração que ninguém consegue provar porra nenhuma. Contraproducente para o jornalismo esportivo. Aí vai do outro lado os palmeirenses. Lá.
o cheirinho, o time da mídia, o time da Globo, o time do sistema, sabe? Que esse tipo de besterol que não vai chegar a lugar nenhum. E aí, você como um agente da mídia, como um jornalista, como um cara experiente na profissão, entrar nessa, ser um dos porta-voz, porque é pelo tamanho que tem, queira você ou não, cara, me desculpe, absolutamente pífio, como diria você, esse tipo de postura. O próprio jogador confessa e você briga com o cara confessar. Ele teve medo. Que medo? Ah, o jogador confessar não muda a opinião. Como não? Se fosse um lance difícil, mas é um lance, gente, claríssimo. Claríssimo, me desculpa, brigar com a própria imagem. Um pênalti que na hora eu vi. Na imagem rápida, eu falei, epa, pênalti. É inacreditável, cara. É inacreditável. E aqui é a mesma fala dele. E aqui para trazer para vocês uma opinião do grande amigo Vitor Canedo, que trouxe aqui uma opinião que é mais ou menos isso que eu tô falando aqui no vídeo. Que é mais ou menos isso. Ele traz aqui a cruzada agora entre torcedores de Flamengo e Palmeiras. É vencer o debate de narrativas e tentar influenciar o campo. O que eu acabei de falar. Até aí, nada de novo. Só muda a tecnologia. Só que isso, infelizmente, contamina a imprensa. Em tese imparcial. Mas que, no fim das contas, cada um tem as suas prioridades. E isso fica cada vez mais claro com o tempo. A propósito, dos 7 pênaltis do vídeo, definitivamente não marcaria o do Veiga contra o Sport. Eu também não. Achei bizarra a marcação desse pênalti para o Palmeiras. E tá aí no meu Twitter, a minha opinião. E do Sousa contra o Vitória, que procura o contato e não o contrário. Todos os demais são aceitáveis. Alguns deles cristalinos. E aí, o José Peralta aqui, que eu não sei quem é, e obviamente é flamenguista, fez aqui um dossiê. Os 7 pênaltis marcados para o Palmeiras no Brasileirão até agora. E aí traz aqui o pênalti contra o Sport, né? O Palmeiras teve 2 aqui contra o Sport. Esse no Flaco, no primeiro tempo. Deixa eu colocar aqui mais pra cima pra gente ver. Esse no Flaco aqui no primeiro tempo. E teve esse aqui, que eu acho bizarro também, que foi marcado em cima do Rafael Veiga. Um pênalti inacreditável. Cara, é inacreditável o juiz ter marcado esse pênalti. O Bruno Arleu. Ele, se eu não me engano, ele ficou suspenso depois dessa partida. Não foi absolutamente nada. Aí aqui tem o pênalti que eu comentei, né? Contra o Flamengo, no Allianz Parque. Um pênalti numa bola que a gente não tem a precisão se o Varela estava ou não dentro da área. Eu acho, sinceramente, que a gente deveria ter um ângulo melhor aqui para ver se de fato ele estava dentro da área. Não tem nenhum frame para balizar. Ele tá saindo ali da área. E tem o outro pênalti, acho que do Sousa, né? Esse aqui é bizarro, cara. Mas assim, o próprio Flamengo, a própria torcida do Flamengo na quinta-feira reclamou de um lance idêntico no Samuel Lino contra o Estudiantes. Então é isso que eu falo, gente. Essa guerra de narrativas, ela não se sustenta. E aqui no próprio post, eu até curti o comentário do grande Canedo, que o cara repete aqui. 7 pênaltis, todos marcados quando o time está perdendo ou empatando. Como se mudasse alguma coisa, né? Porra, foda-se que tá perdendo ou empatando. Foi pênalti, caralho. Não tem essa. Enquanto um time que pisa mais na área adversária tem 4, sendo que 3 quando já estava ganhando por 2 ou mais gols. Olha, vocês estão vendo o nível que esse tipo de narrativa criada dos dois lados chega. As pessoas estão começando a contabilizar. O Palmeiras teve 5 pênaltis quando estava empatando ou perdendo. O Flamengo teve 4. Olha, o Flamengo teve 4. Os outros marcados para o Flamengo já estava na frente do placar. Foda-se, falta é falta. Dane-se, o que isso prova? Nada. Há um favorecimento para o Palmeiras por isso? Não. Tanto que o Flamengo é líder.
Meu Deus, cara. E aí o Canedo fala aqui a mesma coisa que eu falei. Se foi pênalti, não faz diferença alguma para sua argumentação quanto estava o placar. Esse é o nível, esse é o perigo, esse é o problema desse tipo de narrativa. Desse tipo de narrativa. Desse tipo de narrativa. Esse é o problema. E aí eu pergunto para finalizar o vídeo. Pra que isso, Mauro? Pra que isso? Não leva a lugar algum. Não leva a lugar algum. Claro, para encerrar esse vídeo, fazer aqui a menção da nossa grande parceira Quantum Nutrition, que está com a promoção Quantifixe até o dia 30 de setembro. Todos os produtos da Quantum com 50% de desconto lá no site deles. Quantum Nutrition é a melhor opção para sua suplementação. Aqui está 20% off usando o cupom do Futeboteco, nossa parceira também lá no Futeboteco. Mas não, até dia 30 deste mês de setembro você tem 50% de desconto nos produtos da Quantum Nutrition, que inclusive daqui a pouco vou tomar a minha creatina para dar aquela treinada e ficar legal aí com a saúde, beleza? Então fica aqui a dica para vocês, vai estar no comentário fixado, vai estar na descrição. Quantum Nutrition é a melhor opção para sua suplementação e com o cupom Futeboteco você tem 50% de desconto nos suplementos da Quantum. E eu recomendo, creatina deles, maravilhosa. Melatonina, para você que tem dificuldade de pegar no sono, melatonina da Quantum muito boa também. Você toma ali 1 horinha antes de se preparar para dormir, você vai ter um sono maravilhoso e reparador, beleza? Fica aí o recado da Quantum. E fica também esse questionamento, onde queremos chegar com esse tipo de narrativa, hein? Pois é, onde queremos chegar com esse tipo de narrativa de que time A é ajudado, de que time B é prejudicado e que isso acontece por conta de uma possível ajuda da arbitragem. Eu acho esse tipo de coisa muito ruim e contraproducente para o próprio jornalismo esportivo. Quero saber a sua opinião, comenta aqui embaixo o que você achou dessas opiniões do Mauro César aí, se você concorda comigo, se você concorda com ele, tá tudo bem, vida que segue e é isso, beleza? Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, compartilha o canal com os amigos e claro, hype o conteúdo para que ele chegue em mais pessoas, beleza? Valeu, tamo junto, um grande abraço, a gente volta aqui essa semana para falar mais sobre Palmeiras, tem semana decisiva contra River Plate, Campeonato Brasileiro ainda, o Palmeiras brigando pelo título, o time engrenando e é isso, a gente volta aqui para comentar mais sobre o Palestra, beleza? Grande abraço, tamo junto e avante.